Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque essas bênçãos são incessantes. Essas bênçãos estão o tempo inteiro nos alcançando. Nós é que ainda temos dificuldade de absorvê-las, de aceitá-las e de aproveitá-las para as nossas existências. Na noite de hoje, em que eu fico muito feliz em estar aqui no GPEC, essa casa, que é uma casa histórica na cidade de Salvador, né? No próximo dia 20 de maio fará 110 anos de contribuição para a nossa cidade, com a ficha corrida enorme de inúmeros auxílios que vem prestando a tantas almas necessitadas, a tantos espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, e com certeza contribui de maneira ímpar para nossas vidas, porque sem dúvida alguma, multiplicando a doutrina espírita, fazendo a caridade de levá-la adiante, está tocando almas, tocando pessoas para despertarem para novos horizontes, para novas perspectivas. Na noite de hoje, especialmente, nós temos a chance de conversar sobre dois temas extremamente importantes no escopo da doutrina espírita. Diria que esses dois temas, na verdade, são nucleares. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que é um livro ímpar, que é, na verdade, uma espécie de despertar da humanidade no século XIX, nós temos ali um código onde podemos beber de uma linfa pura e alina, transparente, a nos dessedentar. Naquele livro esplêndido, dividido em 4 partes, nós vamos encontrar na primeira parte os elementos iniciais, as causas primeiras e os elementos do universo. Na segunda parte nós vamos ter justamente o assunto que nos inspira na noite de hoje, que versa justamente sobre a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos. É ali que nós vamos ver, a partir da questão de número 76, o estudo sobre esse elemento do universo, que é o elemento inteligente, ou seja, o estudo do espírito. Isso até chegar na terceira parte, que é quando começamos a estudar as leis morais, coroando então esses estudos com a parte das penas e consolações. E é curioso, quando a gente começa a estudar detidamente a doutrina espírita, a gente percebe que os livros do Pentateuco Kardeciano, ou seja, os 5 livros principais de Allan Kardec, todos estão condensados em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro, então a gente está chamando ele aí de basilar, é o início. Foi publicado inicialmente com 600 e poucas perguntas, para depois da terceira edição a gente alcançar as atuais 1019. Alguns vão dizer que conforme a tradução são 1018, mas prefiro pensar em termos de que são 1019 perguntas. Ali, na verdade, a gente vai ver que estão condensados os outros livros. Porque se a gente pega o livro que vem depois, imediatamente depois, o Livro dos Médiuns, é um livro que versa quase que exclusivamente sobre a comunicabilidade dos espíritos. Portanto, é o livro que está contemplado na segunda parte do Livro dos Espíritos. O livro que vem logo depois é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz justamente o que já havia sido semeado na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais. O livro seguinte, que se chama O Céu e o Inferno, é o livro que está condensado no capítulo, na quarta parte, melhor colocando, de O Livro dos Espíritos, que é sobre penas e
Consolações, para por fim chegarmos ao quinto livro da obra, que se chama A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. E esse livro está justamente na parte inicial da obra. É a primeira parte que estava faltando para que Kardec coroasse. Óbvio que Kardec tem diversos outros livros, diversas outras obras espíritas, inclusive entre as quais eu destaco a primeira obra espírita que eu li na vida, que se chama O que é Espiritismo. O primeiro livro que eu li tinha lá meus 16 para 17, não, já tinha 17 anos. Com 17 anos, peguei aquele livro, não sabia que tinha em casa. Minha mãe tinha aquele livro, eu não sabia. Fui pegar para ler, olhei ali, curioso, porque havia participado de uma reunião do grupo jovem da Juventude Espírita que eu participei durante muitos anos, mas no começo, logo, peguei o livro e fui ler. Aí eu pensei, meu Deus, esses diálogos aqui, na primeira parte do livro, não me tocavam muito, era uma coisa assim que era uma tentativa de responder às críticas, mas eu perguntava para mim mesmo, mas, poxa vida, mas eu nem sei quais são as críticas, eu não sei o que é espiritismo. Aí foi quando eu percebi que a partir da segunda parte do livro, tínhamos um resumo do que é a doutrina espírita. O que mais me impressionou na leitura dessa obra esplêndida foi o fato que Kardec dialoga conosco. Você vai lendo um item e o item subsequente imediatamente responde aos questionamentos que o anterior suscitou em você. Aí você fica assim, meu Deus do céu, parece que esse cara está lendo o que eu estou pensando. Esse tal desse Allan Kardec parece que já sabia o que eu ia pensar quando eu lesse isso, e ele responde o meu questionamento imediatamente depois, e eu li aquilo com avidez, com uma felicidade, com um interesse, um afã, que minha mãe ficou assustada, porque eu terminei o livro praticamente em 2 dias. E era uma coisa que me deixou mais inquieto. Meu Deus, quanta coisa interessante, quanta coisa nova. Aí eu fui pegar o livro dos Espíritos depois. Não foi o primeiro, foi o livro dos Espíritos. Foi o primeiro que eu li, foi o que é o Espiritismo. E aí depois do livro dos Espíritos que eu fui ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois é que eu fui ler o livro dos Médiuns, para depois eu ler a Gênese, para depois eu ler o Céu e o Inferno. Foi essa a ordem da minha leitura. Então eu ficava assim sempre muito interessado em saber mais, mas o que mais me chamava a atenção, por conta da minha natural curiosidade, eu que sempre me identifiquei como alguém cético, eu que sempre, apesar de crescer num ambiente mediúnico prolífico, meu avô era curandeiro no interior, visitado pelas pessoas que iam lá, e meu avô batia o olho e dizia: ô minha filha, você está grávida? A mulher, gente, como assim? Eu ia fazer exame e estava grávida mesmo. Então eu cresci com isso, mas mesmo assim eu me mantinha ali numa atitude cética, sem querer acreditar nas coisas, até que aflora a mediunidade em mim. E aí aquela história, né? Eu gosto sempre de lembrar, nós espíritas, eu brinco com isso, somos os Tomés. Raul Teixeira diz, né, que ser espírita não é uma grande vantagem, porque provavelmente você não deu certo nas expressões religiosas anteriores e agora vem espírita para ver se com a fé raciocinada você consegue melhorar. Ou seja, não tem vantagem nenhuma, não é nada para você se achar especial, pelo contrário, você provavelmente vem num ciclo de infelizes fracassos que trazem a necessidade de um olhar raciocinado para compreender a vida de uma maneira mais detida, mais aproximada da realidade. Olha que interessante, né? Aí Danilo Sarapatel de Coruja, que é essa atitude de cético, essa atitude tão questionadora, cientificista, sempre com o pé atrás, se vê em processos mediúnicos. Pense aí na situação.
Então eu brinco dizendo, nós somos os Tomés porque não vivenciamos a última das bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Jesus já prestes a desencarnar. Desculpa, não, já depois de desencarnado, quando ressurrecto, correção, ele mostra as chagas a Tomé, porque Tomé só acreditava vendo, colocando a mão na ferida. Pensa em que coisa mórbida. Pois é, Tomé ficou querendo saber se era ele mesmo ali. Aí olhou, pegou na ferida, e aí Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Aí eu brinco dizendo, essa bem-aventurança eu ainda não consigo experienciar, porque ainda tenho muito dessa necessidade de vivenciar. E aí é interessante para a gente despertar o olhar para perceber que Jesus, na sua base doutrinal, no seu logos, que é o escopo do estudo que ele propõe, versa o tempo inteiro sobre o tema da imortalidade. O tema é central, nuclear, tanto assim que ele coroa a sua tarefa com a ressurreição para mostrar que ele havia matado a morte e assim deixar claro que a morte é uma ilusão, que a morte é apenas do corpo biológico. A morte não é uma realidade espiritual, senão esse despertar, essa troca de estado vibratório, porque nós permanecemos, nós continuamos. A imortalidade da alma é condição sine qua non para compreendermos a mensagem de Jesus. Como nós vamos beber daquela fonte consoladora que são as palavras doces de Jesus? Por exemplo, o Sermão do Monte. E eu não vou nem falar do Sermão do Monte todo, porque são 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aquilo tudo ali é Sermão da Montanha. Mas a gente, quando fala Sermão da Montanha, a gente geralmente só se lembra das bem-aventuranças, que são aquelas que dão título aos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Aí aquela lista ali é o momento que Jesus fala. E aí a gente se pergunta, se não houver imortalidade, qual é a lógica dessas palavras de Jesus? Não tem, não existe. Então, se a gente até for extremamente cientificista, a gente precisa pensar seriamente a respeito da imortalidade da alma, porque existe um axioma científico famoso, que provavelmente a maioria aqui viu na escola, que é a chamada Lei de Lavoisier. No universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se no universo tudo se transforma, o que acontece com a minha personalidade quando o meu corpo morre? Ela se perde? Não, mas nada se perde. Então acontece o quê? Se transforma. Tudo se transforma. Então a minha consciência, a minha personalidade, a minha historicidade, a minha individualidade permanece. São condições, inclusive, da imortalidade da alma. Primeiro é preciso que a gente constate a existência da alma. E em diversos momentos nós vamos ter relatos de pessoas, as mais variadas, às vezes céticas, às vezes de religiões completamente diversas, do espiritualismo ou do espiritismo, e que vivenciam fenômenos de, por exemplo, desdobramento, ou seja, exteriorização da consciência. Eu me lembro de um livro que tocou muito a minha vida, chamado Voltar do Amanhã, de um psiquiatra metodista, ou seja, ele não tinha absolutamente nenhum conhecimento sobre espiritismo, chamado George Ritchie, que relata a sua experiência pessoal
de quase morte. E ele se vê fora do corpo e descreve o ambiente. E para além disso, ele se vê diante de uma influência de uma entidade superior, que na crença pessoal dele seria o próprio Jesus, que o conduz a enxergar a vida de relação no plano espiritual. Ele descreve isso nessa obra esplêndida. E aí a gente lê aquilo e diz: não é possível que esse cara nunca leu André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, ou o Espírito Charles, pelas abençoadas mãos de Ivone do Amaral Pereira. Será que ele não leu nada a respeito disso? Não, a base religiosa dele é toda de uma outra perspectiva, de uma outra visão. E ainda assim ele descreve o plano espiritual, ele descreve o processo obsessivo, que é a influenciação perniciosa que alguns espíritos exercem sobre algumas pessoas que com ele sintonizam. E ele descreve aquilo, assim como descreve também a influência positiva de espíritos bons, que auxiliam, que amparam, que soerguem. Ele descreve na obra, que eu não vou mais dar spoiler, até para deixar a curiosidade, porque palestra espírita serve para isso, para instigar, para que a gente busque. O livro é Voltar do Amanhã, um livro que não é fácil de se achar, é um livro que é preciso buscar. Inclusive algumas pessoas só encontram nos livros usados, nas feiras de livros usados. E eu recomendo veementemente essa obra. É um livro maravilhoso, que toca verdadeiramente e traz uma história extremamente interessante, porque culmina no fato dele de se tornar um psiquiatra, no fato dele próprio ser questionado quanto à sua sanidade mental. E é interessantíssimo como ele lida com isso. Mas aí fica a curiosidade para que a gente busque. Aí a gente vê outros tantos que atestam a realidade, inclusive na história da humanidade. O livro O Espírito e o Tempo, do querido Herculano Pires, que é considerado uma das melhores obras espíritas do século XX, tão pouco conhecida nos centros espíritas hoje em dia. Uma pena, é uma obra realmente maravilhosa. É uma obra antropológica que vai falar sobre a evolução do contato com o plano espiritual desde as eras mais primeiras, desde a época dos homens das cavernas, as análises antropológicas a respeito da religiosidade. E Herculano Pires vem trazer as expressões religiosas desde o início. É brilhante, é um livro realmente esplêndido, que versa sobre a questão da possibilidade dessa comunicação. E aí a gente percebe ali que essa possibilidade é algo que é explorado pela cultura humana já há muitos séculos. Inclusive no texto bíblico fica claro que a questão da comunicabilidade dos espíritos, e por conta obviamente da imortalidade destes, eles estão vivos, apesar de não terem um corpo, e se comunicam, porque a comunicação em a natureza estruge. A comunicação retumba, a comunicação está aí o tempo inteiro. A gente vê os animais se comunicando, até com as cores, no chamado aposematismo. A botânica evolui a tal modo de conseguirmos compreender hoje que as árvores se comunicam entre si, até mesmo por baixo da terra, quimicamente, entre as raízes. Olha para isso. As árvores comunicam-se com os animais. Por exemplo, se um bicho vem comer determinada folha, ela exala óleos essenciais que atraem os inimigos daqueles insetos
insetos que estão se alimentando. Olha para isso, como é incrível a ecologia. A comunicação está aí o tempo inteiro. Isso eu estou falando de reinos pré-lunares. Imagina entre nós, seres humanos, como nós nos comunicamos. O comportamento não verbal o tempo inteiro comunica. Imagina então como deve ser no plano espiritual, quando nós não temos mais que estar nessa condição de luz coagulada. Quando nós podemos experimentar de maneira muito mais livre os nossos sentidos, de modo muito mais intenso, nós podemos vivenciar, inclusive através dos nossos pensamentos, coisa que algumas pessoas encarnadas conseguem. O próprio Kardec fala disso, quando se detém a estudar o fenômeno da emancipação da alma. A telepatia, a comunicação entre vivos, sem articulação da palavra. Olha para isso, isso é possível. Então imagina no plano espiritual como essa comunicação e o desejo que os espíritos têm de se comunicarem conosco. Aí eu trago aqui no texto bíblico algumas falas interessantes. Primeiro eu começo com Tobias. O livro de Tobias, capítulo 5, versículos de 5 a 7 e 18, tem o seguinte texto: Então, tendo Tobias saído, achou um gentil mancebo, que estava cingido e prestes a caminhar. E não sabendo se era um anjo de Deus, o saudou e disse: De onde és tu, guapo mancebo? E ele respondeu: Sou um dos filhos de Israel. Mas, para que não fiques em cuidados, digo-te que sou Azarias, filho do grande Ananias. É bom lembrar, Tobias era profeta, que é o nome com o qual designavam os médiuns. O povo hebreu chamava os médiuns de profetas. Tobias era um médium, filho de Tobit, e que estava naquele momento tendo uma conversa com o espírito desencarnado, que era Azarias, filho do sábio Ananias. Olha para isso, que interessante. Então existe possibilidade de se comunicar, existe. A gente vê também no livro de Jó a seguinte fala: E ao passar diante de mim um espírito, isso é Jó falando, ao passar diante de mim um espírito, os cabelos da minha carne se arrepiaram. Parou diante de mim uma cujo rosto eu não conheci. Vi um vulto diante dos meus olhos e ouvi uma voz, conto de branda vibração. Olha para isso. Então, existe a possibilidade de contato com o plano espiritual. Isso está no texto bíblico. Isso está lá no texto bíblico. E aí a gente vai também no livro de Eclesiástico, capítulo 46, versículo 23, quando fala sobre Samuel, o profeta. Maravilhosa a história de Samuel, que é colocada inclusive no primeiro livro e no segundo livro de Samuel, em que ele vem agora em Eclesiástico visitar o rei Saul. Samuel já havia desencarnado e ele se faz visível ao rei Saul. Ele diz assim: E depois disso morreu Samuel e apareceu ao rei e lhe predisse o fim da sua vida. E saindo da terra, levantou a sua voz, profetizando que ia ser destruída a impiedade da nação, o que fez com que, inclusive, Saul fosse substituído por Davi. Olha que interessante. Então, Samuel também. Aí vamos mais além, nos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos também, bons médiuns que eram, trazem o seu relato. E aí a gente tem uma história interessante aqui, que é também contada no livro Paulo e Estevão, que eu sempre falo nas minhas preleções, que é o melhor livro que eu já li na minha vida, de longe. Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
O seu mentor espiritual é Manuel, melhor dizendo, mentor da sua jornada mediúnica. Pois bem, olha para isso, como é interessante que a gente perceba. E aí a gente vai ver que Estevão, como médium que era também conduzido por espíritos. Então, Estevão, cheio de graça e coragem, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10. Fazia grandes prodígios e milagres no meio do povo, e alguns da sinagoga se levantaram a disputar contra Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava através dele. Fenômeno mediúnico. Pedro também é visitado por um Espírito quando estava na prisão. Está lá também em Atos dos Apóstolos. Pedro, pensando na visão, o Espírito lhe disse: aí estão 3 homens que te buscam. E estes disseram: o centurião Cornélio, um homem justo e temente a Deus, e que tem por si o testemunho de toda a nação dos judeus, recebeu ordem do santo anjo para que te fizesse chamar à sua casa, a fim de escutar as tuas palavras. Temos aí também mais uma constatação no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, nós temos a volta do Consolador prometido por Jesus, e João vai falar sobre isso, que são esses espíritos que nos trazem a doutrina espírita. Ou seja, a possibilidade do contato mediúnico está posta no texto bíblico o tempo inteiro. E aí a gente vê Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses colocando: não apagueis o espírito, não desprezeis a profecia, examinai tudo e aceitai o que é bom. Ou como alguns dizem, examinai a tudo e retende o que for bom. Então, quando ele está falando essa frase, ele está se referindo às comunicações mediúnicas, de tal modo que em João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, eu tenho uma frase tão incrível que a gente fica se perguntando como é que as religiões em geral não enxergam que isso aqui é fenômeno mediúnico. Olha a fala: caríssimos, não acrediteis em todo espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Isso não é comunicação mediúnica? Isso não é a possibilidade de contato com o plano espiritual? E a gente vai ver, inclusive, Santo Agostinho, no seu livro De Cura Pro Mortuis, falando o seguinte, a seguinte fala dele: os espíritos dos mortos podem ser mandados aos vivos, aos quais podem desvendar o futuro, que ficaram conhecendo por outros espíritos ou pelos anjos, isto é, pelos guias espirituais, ou pela revelação divina. Novamente a gente vê dentro da teologia o conhecimento a respeito da comunicabilidade dos espíritos. Por que tanta resistência? Mas Moisés proibiu. Moisés proibiu, isso está lá nos livros, né? Em especial aqui a gente vai retirar a fala de Moisés, justamente como legislador que era, ele traz ali uma fala aqui, acho. Não achei. Aqui, a lei mosaica. Levítico, capítulo 20, versículo 27, Levítico, capítulo 19, versículo 31, e Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 12. Esses textos são colocados para falar que é proibido se comunicar com os mortos. E aí é uma coisa que a gente já para e pensa: bom, se é proibido é porque é possível. Ninguém iria proibir boi de voar, porque não é possível, eles não têm asa, eles não têm como voar.
mas é possível se comunicar. E todo mundo se esquece que no Monte Tabor, quando Jesus, na companhia de Pedro, Tiago e João, se transfigura, ele se vê na presença de quem? Do profeta Elias e de Moisés, justamente Moisés, que naquele instante vem num fenômeno mediúnico dizer que a minha proibição cessa aqui. Eu também, sendo um vivo após a morte, venho pessoalmente para falar que aquela minha proibição era condizente com a época que eu disse. Porque naquela época o povo hebreu, ainda muito influenciado pelo mediunismo egípcio, era levado ao mau uso da mediunidade, inclusive explorando financeiramente. Então, por conta disso, e para evitar charlatanismos e mau uso da mediunidade, é necessário que eu proíba. Mas agora eu venho, através desse fenômeno mediúnico da transfiguração, mostrar que esse período de proibição cessou. E a partir dali temos o pulular de mediunidade de tantos apóstolos que vêm utilizando seus dons em prol da propagação da doutrina libertadora do Cristo. Ou seja, ficou claro ali que era uma outra época para a humanidade. Aí passamos anos a fio e as pessoas se esquecem do cristianismo primeiro. Vemos na Idade Média diversos espíritos reencarnando na Terra para lembrar a necessidade de retornar à pureza do cristianismo. A exemplo de Bento de Núrcia, São Bento, que vem tirar os anacoretas das cavernas do deserto para construir os mosteiros e trazê-los para a cidade, junto com Santo Antão, com São Gregório, e vão trazer também, para além da mera meditação vazia, a necessidade da prática do bem, a inscrição da caridade como sendo essencial à cristandade. Ainda assim, os anos passam, as pessoas se esquecem novamente da mensagem de Jesus, e então é enviado à terra um dos apóstolos, João, evangelista, o mais jovem. Ele reencarna, século XII. Quem era? Francisco de Assis, é ele. E aí vem resgatar a pureza do cristianismo originário, novamente com a ajuda de uma grande equipe de apóstolos de Jesus, os mártires que voltam, como por exemplo Joana de Cusa, que volta junto com Francisco de Assis, agora se chamando Clara de Assis. Ela mesma, Clara de Assis, a Joana de Ângeles, a mentora de Valdo Pereira Franco, é ela. E aí vem trazer novamente a mensagem da pureza para o Evangelho de Jesus. Ainda assim, anos passam, esquece-se a mensagem para espolcar no século XIX a mensagem libertadora do Consolador prometido. É o momento em que a imortalidade graça. E aí a gente vai ver a comunicabilidade dos espíritos. E essas comunicações caem do céu o tempo inteiro, pululando todos os lugares do mundo para mostrar a realidade espiritual. Nós não estamos aqui à toa, nós não somos daqui, nós apenas estamos aqui. Então, prosseguimos nessa jornada. Até recentemente nós temos, por exemplo, a chamada transcomunicação instrumental. Olha que coisa incrível. A transcomunicação instrumental. No ano de 1920, um jornalista entrevistando Thomas Edison, um famoso inventor, cientista norte-americano, ele dizia que estava tentando trabalhar em uma máquina que tornasse possível a comunicação com os espíritos.
Olha aí que interessante. Pois antes dele, aqui no Brasil, Augusto de Cambraia, o mesmo que inventou aquele tecido que as pessoas conhecem pelo sobrenome dele, o tecido Cambraia, é ele. Ele foi o que primeiro patenteou no mundo, no ano de 1909, uma máquina de falar com os espíritos. Olha que interessante, né? Ele deu um nome interessante, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar o nome que ele deu para essa máquina. Aqui. Também não é essa não. Coisas de Danilo, viu gente? Aí, pronto, achei. Ele deu o nome de Telégrafo Vocativo Cambraia. Que ele, inclusive, teve um susto, tomou um susto quando os espíritos começaram a falar com ele através disso. Ainda aqui no Brasil também tivemos Dargonel, Oscar Dargonel, um espírita estudioso que publicou um livro em 1925 chamado Vozes do Além pelo Telefone, onde ele descreve de maneira até um pouco engraçada relatos. Eu tive a oportunidade de estudar isso porque no grupo de estudos de transcomunicação instrumental da Federação Espírita do Estado da Bahia, que fica ali atrás do antigo Iapizé, de frente ao antigo Ripé, ali perto do shopping da Bahia. Pois bem, ali tem a Federação Espírita e às segundas-feiras acontece, não sei se ainda acontece, porque já tem mais de 10 anos que eu não frequento esse grupo, mas frequentei durante muito tempo. E a gente estudou esse livro de Dargonel, em que ele contava como foi a experiência dele. E aí mais adiante a gente vai ver a experiência de Frederick. Olha que interessante. Hilgerson é um estudioso, ele era na verdade um crítico de arte sueco, que tinha uma casa de campo numa cidadezinha na Suécia chamada Malmö. E ele tinha o hábito, ele tinha como hobby a ornitologia, o estudo dos pássaros. Aí ele fazia o quê? Gravava o canto dos pássaros. Ele pegava um gravador, colocava lá, e aí em determinado momento ele tomou um susto. Quando ele foi ouvir as gravações, fita vídeo, nunca tinha sido utilizada, ele foi ouvir vozes de pessoas. Como assim? Aí achou que era um problema da fita, e aí mandou providenciar outra fita, colocou outra fita, botou no mesmo lugar para poder gravar, e aí ele tomou susto, porque estavam ali novamente as vozes das pessoas. Ele ficou tentando entender, aí gravou mais uma vez, mais outra, até que ele ouviu a frase dizendo: somos os mortos. Imagine que susto que ele não tomou. E ele vai publicar o seu livro a respeito disso. O título do livro é Telefone para o Além. Ele publica em 1972. Interessante como as coisas caminham, até que a gente vai encontrar também um pesquisador chamado Konstantin Raudiv. Raudiv também se destaca nos seus estudos. Ele vai publicar um livro em 1968 falando sobre a possibilidade de comunicação com os espíritos através de rádio. E aí, impactada aqui no Brasil, no ano de 1970, a escritora Hilda Hilst resolve tentar gravar, fazendo considerada a primeira experiência com gravadores das chamadas EVPs. O que é EVP? É a tradução da sigla para a língua portuguesa, seria Fenômeno das Vozes Eletrônicas. Ela vai gravar e consegue gravar na sua casa. E fala sobre isso numa reportagem de 1977, a revista Planeta, de julho de 77. Por quê? Porque ela leu o livro de Hilgerson e resolveu tentar reproduzir e conseguiu. E aí é interessante que as coisas vão evoluindo, vão crescendo. Em 1992 tivemos aqui em São Paulo, no Brasil, um congresso mundial de transcomunicação instrumental, com figuras ímpares, como por exemplo Hernanes Guimarães Andrade, que é um grande pesquisador
da chamada parapsicologia, da metapsíquica, da psicobiofísica, como ele prefere chamar, que se a gente parar para ler ali, vai ver que é um jeito diferente de falar dos mesmos temas que nós estudamos na doutrina do Espírito, que é a evolução espiritual, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, a vida em outros planetas. Tudo isso ele estuda na psicobiofísica. Assim como também a pesquisadora Sônia Rinaldi, que até hoje é um dos grandes ícones da transcomunicação instrumental no Brasil. Ou seja, está aí de maneira cabal, comprovada a existência, permanência da alma, a individualidade. Nós não perdemos a individualidade depois que desencarnamos, e com isso a possibilidade da comunicação. Nós temos a chance de falar com os mortos. Ah, mas Danilo, por quê? Que eu cheguei aqui na casa espírita depois da perda de um ente querido, por que eu não consigo falar com ele? Por que eu não consigo notícias? Por que eu não consigo? Cada coisa no seu lugar e no seu tempo. Algumas pessoas têm uma facilidade imensa de obterem. Mas eu tenho um exemplo grandioso que é de José Raul Teixeira, grande médium de Niterói. Conforme o seu próprio relato, até hoje ele não tem notícia da própria mãe, que desencarnou há décadas. Ele não tem notícia. Então, como é que a gente quer exigir que os espíritos venham à nossa vontade? Não é assim. A gente precisa levar em conta que, como diz Francisco Cândido Xavier, o telefone toca de lá para cá. São os espíritos que trazem as comunicações. A gente não pode forçá-las. Às vezes sequer são realmente úteis. Às vezes é uma mera curiosidade que não vai redundar em absolutamente nada de positivo. Então, por isso pode não ser necessário, útil e talvez até meritório. Por isso a gente precisa ter muita paciência, e às vezes a gente tem a possibilidade de conversar assim, inclusive no momento da emancipação da alma, no sono. A gente pode encontrar entes queridos. Eu me lembro de diversos momentos que tive experiências parecidas com isso, e um em especial quando um amigo da Juventude Espírita, que eu citei agora há pouco, desencarnou num assalto. E aí, algumas semanas, talvez meses após, eu me vi numa circunstância dentro de uma espécie de refeitório, conversando, e aí chegou ele, sentou do meu lado. Eu: cara, você não está morto? Ele: tô. Aí eu: peraí, se você está morto, meu Deus, eu também estou morto. Aí eu acordei assustado, com medo de morrer. Oh, meu Deus, santa ignorância. Como ainda temos dificuldades, como ainda temos limitações, como ainda trazemos ingenuidades, como ainda precisamos amadurecer. Absolutamente essencial que a gente desperte o coração e perceba o papel de consolação que esses conhecimentos nos trazem. Porque não adianta a gente ficar com um conhecimento meramente cognitivo nas nossas mentes, se esse conhecimento não toca a nossa alma profundamente, não desce para o nosso coração, se esse conhecimento não se espalha por nossas mãos, nos mobilizando a agir em consonância com esse conhecimento. É absolutamente essencial que a gente reflita: o que eu faço com essas informações todas que a doutrina espírita me traz? Será que eu usufruo da melhor maneira? Será que eu, sabendo da continuidade da vida, tenho sabido aproveitar a minha oportunidade nesta encarnação? É algo essencial que a gente precisa volta e meia se questionar. Como eu tenho vivido a minha existência? Quais são as minhas prioridades? O que é essencial na minha vida? Eu estou dando o devido valor a isso? No livro Sobre a Morte e o Morrer, doutora Elizabeth Kubler-Ross traz
como tanatóloga, ou seja, pesquisadora estudiosa do fenômeno morte, a sua experiência através das entrevistas que fez às pessoas que estavam à beira do leito de morte. Ela perguntava para essas pessoas, sem nenhuma intenção cruel, sem nenhuma perversidade da parte dela, como é para você perceber que você está morrendo? E o que é morrer para você? E as pessoas invariavelmente falavam sobre as relações pessoais. Naquele momento, prestes a morrer, as pessoas não pensam, minhas posses. As pessoas não pensam nisso, as pessoas pensam, poxa, eu queria tanto poder pedir desculpa a fulano, eu queria tanto que meus filhos voltassem a se falar entre si, eu queria tanto ter a oportunidade de dar um último beijo em minha netinha, eu queria tanto, ou seja, as pessoas se preocupam com os relacionamentos. Aí eu pergunto, e como andam os nossos relacionamentos? Porque é certo que eles prosseguem, eles continuam, mas na medida em que nós nos deparamos no encontro com a verdade que a morte traz, nós também despertamos para reflexões profundas a respeito de como nós aproveitamos as oportunidades que tivemos aqui e agora. Então é preciso que essas informações toquem profundamente os nossos corações, nos trazendo reverberações, nos trazendo verdadeira revolução íntima, a ponto de nos fazer cuidar do que é essencial. O que está faltando hoje? Está faltando ligar para essa pessoa que vem à mente? Ligue. Está faltando se aproximar, estar mais junto ali de alguém muito querido, muito importante? Se aproxime. Senão a gente vai ser uma lista de pendências ambulantes, que o tempo inteiro está ali por fazer, e que nunca se realiza. É preciso que sejamos realizadores, para que a visita da verdade não nos confronte em um momento de despreparo. Não é à toa que somos tão chamados na doutrina espírita à oração e vigilância, à amorosidade e ao estudo, à prática da caridade, que é o que a gente leva da vida, é o que a gente verdadeiramente constrói, é o que dá valor, é o que ressoa no coração de quem fica. É isso que interessa. Então que a gente possa, nesse olhar para dentro, não apenas pensar, mas sentir o que é prioridade e que precisa de atenção neste momento. O que é que eu quero levar comigo, onde quer que eu esteja, para quiçá poder comunicar, se preciso com palavras, a todos do nosso entorno. Nós estamos, como disse Paulo na sua epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, envoltos em uma nuvem de testemunhas. Por mais que não saibamos, estamos ali sendo testemunhados por tantos, sendo influenciados, questão de número 459 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos influenciam mais do que nós podemos perceber, e frequentemente eles nos comandam. Pois então, que essa comunicação se dê de maneira a tocar, através do nosso próprio exemplo pessoal, como diz Emmanuel, através dos sacrifícios necessários, porque vida é sacrifício. Precisamos sacrificar os nossos impulsos egóicos,
para que a mensagem do Cristo possa ser transmitida através dos nossos atos, para que nós possamos ser médiuns do amor do Cristo, onde quer que estejamos. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus toquem em nossos corações os sinceros propósitos que nós agora abraçamos, de nos tornarmos médiuns do amor dele, onde quer que estejamos. Que assim seja.